Tem gente que passa a vida inteira dentro da corrida dos ratos e morre sem perceber que estava no esgoto. A maioria das pessoas não está vivendo, está boiando no esgoto da corrida dos ratos, com a água suja já no pescoço, tentando parecer bem enquanto afunda em silêncio. Acorda sem energia, trabalha sem propósito, entrega a própria vida por um salário que mal sustenta o mês e ainda gasta o pouco que sobra em distrações baratas para anestesiar a própria frustração. Isso não é vida. Isso é degradação lenta com aparência de normalidade. E o mais perverso é que fizeram você acreditar que isso é maturidade, que viver cansado é virtude, que estar sempre sem tempo é sinal de responsabilidade, que sobreviver no limite é o preço inevitável da vida adulta. Mentiram para você, porque enquanto você corre para não afundar, alguém lucra com o seu cansaço, com a sua desorganização e com a sua incapacidade de sair do mesmo lugar. A brutalidade é esta. Quase ninguém sai desse esgoto porque continua agindo como foi treinado para agir. Reage a impulso, busca alívio imediato, troca futuro por prazer rápido e vive apagando incêndios que ele mesmo alimenta. Só existe uma habilidade que quebra esse ciclo, uma só. E quando ela é dominada de verdade, a sua vida começa a sair da lama em velocidade que parece impossível para quem ainda está preso. Neste vídeo, eu vou te mostrar qual é essa habilidade e por que ela pode te arrancar do esgoto da corrida dos ratos em 12 meses. Se essa mensagem já te atingiu, deixa o like. E presta atenção até o final, porque se você compreender e dominar o que vamos desmontar aqui, este será o último ano da sua vida em que você precisará operar no modo sobrevivência. Para que este vídeo não seja só mais uma promessa vazia da internet, a gente precisa dividir essa desconstrução em etapas. Você só vai conseguir aplicar a única habilidade que pode te libertar em 12 meses se entender, primeiro, a lógica do esgoto. Por isso, o nosso primeiro passo é o diagnóstico do esgoto. Para escapar da água suja, se debater na superfície não adianta nada. Você precisa entender a tubulação. E a corrida dos ratos não te segura com correntes físicas nem com falta de oportunidade. Ela te prende pela biologia. Ela te acorrenta pelo cansaço. Pense no comportamento de quem está afundando agora, neste exato momento. O estresse de um trabalho desgastante e a pressão silenciosa dos boletos drenam a energia mental do indivíduo até a última gota. Quando a semana termina, o cérebro entra em colapso e passa a implorar por uma única coisa: alívio imediato. É exatamente nesse ponto de pressão que o diagnóstico fica claro. O esgoto se alimenta do seu descontrole emocional. Como a pessoa comum não tem a habilidade de frear esse impulso, ela cede. Para suportar o peso de uma rotina que odeia, ela busca anestesia. Pede o delivery caro na sexta-feira, parcela roupas que não precisa, torra o pouco tempo e o pouco dinheiro que sobraram em distrações baratas, só para provar a si mesma que o sacrifício inútil da semana serviu para alguma coisa. Ela chama isso de eu mereço. O sistema chama isso de lucro garantido. Você não está se recompensando. Sem perceber, está financiando ativamente a sua permanência na lama. O sistema suga o seu tempo, te paga um salário contado e, através do seu próprio esgotamento, recupera esse dinheiro, estimulando o seu consumo emocional. Esse é o diagnóstico. Enquanto você for refém do alívio imediato, o esgoto nunca vai te soltar. Mas o maior perigo não está só em ceder ao cansaço. O verdadeiro desastre começa quando esse mesmo indivíduo, exausto e desesperado para sair do buraco, decide tentar o que todo mundo tenta. Ele quer acelerar. Ele mergulha de cabeça naquilo que nós chamamos de a falsa rota de fuga. Quando a água suja bate no queixo, o instinto natural é correr mais rápido. E a sociedade te aplaude por isso. Dizem que a saída para a falta de dinheiro é simplesmente trabalhar dobrado, fazer hora extra, arrumar qualquer bico no fim de semana.
Entregar o seu pouco tempo livre tentando arrancar alguma renda extra aleatória que a internet joga na sua cara. Eles chamam isso de correr atrás, de trabalho duro, a verdade nua e crua. Isso é só o esgoto operando em velocidade máxima. Preste atenção na matemática oculta desse mecanismo. Se você não domina o próprio comportamento e entra na ilusão de que basta trabalhar mais horas para enriquecer, o que acontece com a sua mente? O esgotamento, que já era alto, chega ao limite. O estresse dispara. E quando aquele dinheiro a mais finalmente entra, para onde ele vai? Ele não constrói a sua liberdade. Ele é imediatamente sugado pelo mesmo vício em alívio que diagnosticamos agora há pouco. E como você está 2 vezes mais cansado, a sua necessidade de recompensa vem 2 vezes mais agressiva. O dinheiro da renda extra vira a prestação de um carro que você não precisava, mas comprou porque trabalhou duro e merece conforto. Vira um estilo de vida inflado que passa a exigir ainda mais horas de trabalho para ser sustentado. Você não saiu da corrida dos ratos, só comprou uma roda de hamster mais cara e mais pesada para girar. Trabalho duro, por si só, é uma das maiores fraudes já vendidas para quem está no fundo do poço. Cavar com força máxima na direção errada só aumenta o tamanho do buraco. Motivação temporária e frase de efeito de internet não pagam o preço da liberdade. O que te liberta não é a quantidade de suor que você derrama, mas a precisão brutal da direção do seu esforço. Tentar fazer dinheiro rápido sem alterar o seu sistema de controle interno é suicídio financeiro. E é exatamente por causa dessa armadilha que a grande maioria passa a vida inteira exausta, correndo sem parar, mas morrendo no mesmo lugar. Para quebrar essa engrenagem e construir a sua saída definitiva nos próximos 12 meses, você precisa parar de correr às cegas. Chegou a hora de desativar o modo sobrevivência. Nós precisamos falar da única competência que os ratos repudiam, a habilidade central que separa quem vive no esgoto e de quem constrói impérios. É aqui que a sua rota começa, de verdade, a se separar da grande massa. O terceiro passo para sair do esgoto é dominar o que chamamos de a habilidade rara, frieza estratégica. Preste muita atenção, porque esse é o núcleo do vídeo. A competência que vai te arrancar do esgoto em 12 meses não é aprender programação, fazer marketing digital ou descobrir uma nova moeda. Tudo isso são só ferramentas, e ferramenta na mão de quem não tem domínio próprio não serve para nada. A única habilidade que realmente rompe a corrida dos ratos é a capacidade antinatural de adiar recompensas. É a frieza estratégica. O que isso significa na prática? É a brutalidade mental de olhar para o alívio imediato, para a compra emocional, para a necessidade biológica de ser recompensado na sexta-feira à noite e responder com um não absoluto. É a capacidade de suportar o tédio, de trabalhar no escuro, em silêncio, sem o aplauso de ninguém e sem ver um único centavo de retorno por meses. O esgoto funciona tão bem porque o ser humano moderno foi condicionado à resposta rápida. Ele quer retorno imediato para tudo. O sujeito comum trabalha 30 dias e já vive contando as horas para receber no dia 5. Começa um projeto hoje e quer resultado na semana seguinte. Quando a recompensa não vem rápido, ele surta, desiste e volta correndo para a rodinha de hamster. A frieza estratégica é o oposto disso. É aceitar de forma madura e consciente que o preço da liberdade é atravessar um período longo sem recompensa nenhuma. Quem domina essa habilidade olha para os próximos 12 meses e não vê um ano de prazer. Vê um ano de construção de trincheira. Escolhe dominar uma única habilidade de alto valor, que o mercado compra caro, seja fechar vendas, construir sistemas, gerenciar tráfego ou escrever textos persuasivos, e dedica o pouco tempo livre a lapidar isso de forma implacável, ignorando todo o barulho ao redor. Enquanto o rato gasta R$100 numa pizza para esquecer a própria desgraça por algumas horas, quem tem frieza estratégica engole o desconforto. Guarda o dinheiro. Usa a sexta, o sábado e o domingo para construir a própria alavancagem.
Não existe negociação interna. Não existe, mas eu trabalhei tanto hoje. Existe apenas a execução fria de um plano de fuga. Essa postura não é normal. Ela dói. Ela vai contra toda a sua biologia, que implora por dopamina fácil. Mas é justamente por exigir uma dor que quase ninguém aceita sentir que o prêmio reservado para quem atravessa essa fase se torna tão desproporcional. Dominar essa contenção absoluta é o que vai te manter vivo quando você entrar no terreno mais perigoso da sua jornada. O terreno onde a verdadeira peneira acontece. O quarto passo é entender o terreno que você vai atravessar. Nós chamamos isso de a matemática dos 12 meses. Presta atenção, porque esse prazo não é promessa vazia de internet, nem um número tirado do nada só para ficar bonito no título. 12 meses é, matemática e psicologicamente, o tempo que o mercado leva para testar se você realmente mudou ou se continua sendo só mais um emocionado correndo atrás de atalho. Quando você decide aplicar a frieza estratégica e focar em uma única habilidade de alto valor, o começo parece fácil. Nos primeiros 90 dias, a novidade te empurra. A motivação disfarça a dor do sacrifício. Você consome conteúdo, pratica, sente evolução e começa a achar que finalmente encontrou a saída. Mas então, lá pelo quarto ou quinto mês, você entra no que chamamos de o Vale da Decepção. Esse é o ponto mais letal da jornada. Você passou semanas dizendo não para saídas, ignorando o alívio imediato, estudando no escuro enquanto todo mundo descansava. E quando olha para a sua conta bancária, ela continua exatamente igual. Nenhum cliente novo, nenhum dinheiro entrando rápido. O mundo simplesmente não te aplaudiu. É exatamente aí que a mente do rato entra em colapso. O cérebro entra em abstinência de recompensa. O desespero bate e 99% das pessoas desistem. Elas se convencem de que isso não é para elas e voltam correndo para a roda de hamster, aceitando o esgoto como se fosse destino final. Mas é aqui que a frieza estratégica vira o jogo. Se você tiver a brutalidade de atravessar o vale da decepção sem parar de executar, a matemática muda. Uma habilidade altamente monetizável não te paga por hora trabalhada. Ela obedece à lógica dos juros compostos. Você passa 8 meses empilhando conhecimento e prática em silêncio absoluto, parecendo um tolo. Mas quando domina a técnica, o resultado deixa de ser linear. Ele explode. Lá pelo 10º ou 11º mês, o primeiro movimento certo acontece. Um único contrato fechado, uma única estrutura validada, uma única venda em escala começa a colocar no seu bolso, em um dia, o que você levava o mês inteiro para ganhar no seu emprego. O esforço invisível de um ano inteiro finalmente rompe o teto da água suja. 12 meses é o tempo necessário para você deixar de ser um iniciante desesperado e se tornar alguém letal. Mas, para que essa matemática funcione, para que você suporte um ano inteiro de pressão sem quebrar, você não pode continuar sendo a mesma pessoa. A forma como você enxerga a si mesmo precisa morrer. O quinto e último passo é o que consagra a sua virada no fim desse primeiro ano. Nós chamamos isso de o reposicionamento de identidade. Existe uma diferença brutal entre ter uma renda alta e ser livre. Se o vídeo terminasse no capítulo anterior, você poderia cair no erro de achar que a meta dos 12 meses era aprender a fazer muito dinheiro e declarar vitória. Mas a matemática da liberdade real é fria. A habilidade que você passou um ano inteiro lapidando não é a linha de chegada. Ela é só a pá. Ela é a ferramenta de tração que você usa para cavar dinheiro em volume. Mas a fuga real do esgoto só acontece no dia em que você acumula um volume de ativos, investimentos, negócios, ações, capaz de pagar o seu custo de vida sem que você precise levantar da cama. É por isso que os 12 meses são um prazo de ruptura. Quando você passa um ano inteiro dominando a si mesmo, suportando o vale da decepção e finalmente começa a colocar muito dinheiro no bolso, alguma coisa muda na sua cabeça. Você já não é mais o indivíduo do primeiro capítulo, desesperado por alívio imediato. A sua nova identidade passa a ser a de um alocador de capital.
Quando o primeiro contrato pesado fecha, quando o dinheiro novo inunda a conta, você não enxerga aquilo como um passaporte para o luxo. Você enxerga como munição. Mantenha sua vida congelada exatamente onde estava e usa a força explosiva da sua nova habilidade para comprar ativos. Você usa a sua frieza estratégica para converter, de forma agressiva, o seu suor em pedaços de liberdade. Sair do esgoto da corrida dos ratos em 12 meses não significa que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Significa que, a partir desse ponto, o dinheiro deixa de ser o seu ditador e passa a ser o seu exército. O tempo para de agir como carrasco e começa a trabalhar a seu favor. A escolha foi feita e o preço foi pago. Neste ponto, a engrenagem já foi revelada. A fantasia de que esforço cego seria suficiente para te salvar acabou. Agora você já entendeu. A saída exige o bloqueio absoluto do alívio imediato, a construção de uma habilidade letal no vale da decepção e a frieza de transformar esse dinheiro novo em ativos. Estar no esgoto até aqui não foi uma escolha sua, mas continuar nele, a partir de hoje, é. Se essa mensagem virou uma chave na sua mente e você decidiu que não vai mais operar no modo sobrevivência, deixe o seu like e se inscreva no canal. Considere isso não apenas um clique, mas a sua assinatura silenciosa de compromisso com o longo prazo. E compartilhe este vídeo com aquele único amigo que está exausto na mesma rodinha, porque liberdade real não se constrói sozinho. Para separar quem tem verdadeira frieza estratégica daqueles que já se distraíram e voltaram para o esgoto em busca de alívio, vá aos comentários e digite a frase: "A contagem começou". Eu vou ler e saber exatamente quem chegou até a linha final. Se você tomou a decisão interna de construir a sua rota, não pode dar o próximo passo às cegas. Entender a frieza estratégica foi apenas quebrar as algemas. Agora você precisa de um direcionamento claro sobre como o jogo financeiro realmente funciona nos bastidores, para não ser devorado pelo mercado. É por isso que o seu próximo passo obrigatório é assistir ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela, o Mapa Proibido de Maquiavel. Os 6 níveis do dinheiro que ninguém te contou. Nele, eu vou te mostrar a anatomia exata de como escalar da base do esgoto até o nível do controle financeiro absoluto.